Salve Maria, sou servo missionário Roberto, apologeta católico, defensor da fé católica. Como pode um católico sair da igreja católica e ir para a igreja de homens? Como pode abandonar a amada igreja por essas pregações falsas, essas pregações mentirosas e essas igrejas vindas de homens? Simples. Oséias 4,6, aquele que não tem conhecimento irá se perder mesmo. Irá ser enganado, irá ser seduzido. Olha só que interessante, a minha missão é essa, é defender mesmo. É combater mesmo essas heresias, essas pregações de torcida. Aqui é o Ciro Malafaia falando das imagens católicas. Usa dois textos e querendo provar que nós somos adoradores de imagem. Olha só que interessante. Nada pelo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica. Está aqui na Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Os idólatras. E o que é idólatra? É aquele que se prostra ou adora uma imagem ou faz petições a uma imagem e o tem como alguém superior para trazer respostas ou o tem no lugar que só Deus pode ocupar. Isso é chamado de idolatria. Eu tive um debate. Para os caras prostrar diante de uma imagem é um católico que está adorando a imagem. Mas adoração é um sentimento, não é gesto. Gesto, culto de honra, a Bíblia não proíbe, porque o Moisés, lá, o porta-voz do Velho Testamento, prostrou diante de seu sogro gesto e beijou. Josué 18,7. Os filhos dos profetas, pastor Ciro Malafaia, prostrou diante de um profeta Eliseu e não foi repreendido. Ruth prostrou diante do rei Davi e não foi repreendido. O profeta Natã prostrou diante do rei Davi e não foi repreendido. Em 1 Reis 1, do 22 e 23. Ruth prostrou diante de Boaz e não foi repreendido. Ruth 2,10. Abdias prostrou diante do profeta Elias, se eu não me engano, Abdias, 1 Rei 18,7, não foi repreendido. Que interessante, né, pastor? Pedro prostrou diante de Cornélio, foi repreendido. Por quê? O texto diz, para adorar Pedro. Olha a diferença. Prostrar para adorar, prostrar como culto de honra. Tem diferença. Tá aí minha resposta. No SBT de Goiás, há alguns anos atrás, quando houve aquele problema do chute da Santa, que nós não concordamos por ninguém vilipendiar símbolos religiosos de ninguém, nós não concordamos com isso. Podemos não acreditar, podemos combater a nível das ideias, mas essa agressividade não é marca do povo de Deus. Eu estava num debate naquela época com um padre muito famoso de Goiás, e o pastor, quando eu fui convidado para o debate no Jornal do Meio-Dia do SBT, o pastor disse assim, pastor Malafaia, toma cuidado que esse padre anda pesada. Eu falei, eu adoro isso. Eu gosto de gente boa mesmo, para poder ter graça. E eu aprendi, eu estou falando aqui verdade, se um dia você vê um padre dar uma entrevista na televisão com uma Bíblia na mão, me avisa para me dar os parabéns. Se um dia você vê um padre com uma Bíblia... Isso aqui eu posso observar mesmo, isso aqui ele está certo. Porque a maioria dos padres, eles não vai com Bíblia. Então, se você não provar na Bíblia para um protestante, ele não acredita. Eles não acreditam na igreja, eles não acreditam na tradição, eles não acreditam no magistério, ele acredita só na escritura. Para eles tanto faz quem foi a igreja que organizou a igreja, para eles tanto faz. Eles são o auto-intérprete da escritura. Você vê esses debates desses padres, eles não levam a Bíblia. Eles querem provar na tradição, mas não querem provar mostrando na escritura. Porque os caras não acreditam na tradição, os caras não acreditam no magistério. Tanto que a tradição, o magistério, eles distorcem. Que interessante. A minha forma de pregar é mostrar na Bíblia. Porque a Bíblia mostra a tradição, a Bíblia mostra o magistério, a Bíblia mostra que tem imagem de escultura via sacra, a Bíblia mostra imagem via pagã, não via sacra, que Deus não mandou fazer. É esse tipo de pregação. Imagem, escultura, via sacra, Deus manda fazer. O que Deus proíbe é a imagem de deuses, adoração a Deus, como Êxodo 32 ali, do 1 ao 6, ou Números 18, ou Números
28:9, aquela serpente, que o povo olhar para aquela serpente, o povo era curado, em imagem via sacra. Em Arca da Aliança ali, 1 Reis 6, do 22 ao 35, Ezequiel 41, 17 e 18, a imagem via sacra. Mas vamos lá. Bíblia na mão e abrir a Bíblia para argumentar em qualquer programa de TV, me fala, que até hoje eu nunca vi. E para variar, o padre não estava com Bíblia e eu fui com a minha Bíblia, que eu não sou trouxa. O instrumento da verdade teológica é a Bíblia, não é o pastor nem o padre. E aí, o padre perguntou para mim assim, e aí, pastor, como é que vai ser o debate? Eu falei, do jeito que o senhor quiser. Se o senhor vir quente, eu estou fervendo. Se o senhor estiver fervendo, eu estou evaporando. E aí nós fomos para o debate. E lá na altura do debate, ele se virou para mim e disse assim, pastor, vocês evangélicos têm feito uma acusação contra nós, dizendo que nós somos idólatras. Nós não aceitamos isso. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sabia onde ele queria ir. O senhor carrega uma foto da sua esposa na carteira? Claro, carrego. Quando o senhor viaja, de vez em quando o senhor não tira aquela foto para lembrar dela? Perfeitamente, seu padre. É isso aí que eu faço. Então, pastor, nós temos uma imagem para lembrar desses homens, dessas mulheres, valorosos e papapi, papapá. Eu falei, seu padre, só tem um detalhe. É que eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher para pedir nada a ela. É que eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher e fiz petições que só concebe a Deus. Eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher para adorar a imagem dela, porque só Deus é digno de honra, de glória e de adoração. Essa fala dele aí, fervorosa, isso atrai muito público. Tanto que você viu que ele não prova nada na Bíblia, só fica fazendo petições. Sim, foto. Sim, o padre ele usa esse argumento, porque o padre não usa a Bíblia. Simples, eu vou usar a Bíblia, eu vou mostrar. Olha só. 1 Reis 6. Tinha imagem esculpida, desenhada. Tanto por dentro e tanto por fora, dentro do templo. Então, Deus usou sim de imagem esculpida. Deus usou sim de imagem e escultura. 1 Reis 6, 35. Mandou esculpir nela querubins, palmas e flores desabrochadas. E cobriu tudo de ouro, ajudando as esculturas. Claro, um católico vai postar diante de uma foto do seu filho ou uma foto de sua esposa para adorar, fazer petições. É um católico muito burro, muito ignorante, né, Silas Malafaia? Não tem como, a igreja não ensina isso. Não sei onde você tirou isso. Mas vamos lá. Aqui, ó. 1 Reis 6, 29. Mandou esculpir em relevo em todas as paredes da casa, ao redor, no santuário, como no templo. Querubins, palmas e flores abertas. Ó. Esculpir, desenhar figuras. E aí, Sila? Então tinha figura, tinha desenhado artisticamente. Então, se catar mais lá em Êxodo, lá no comecinho, Êxodo, olha só que interessante. Prostrar pode sim, ó, como forma de honra. Êxodo 18, 7. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostou e beijou, informando-se mutuamente sobre a sua saúde. Entraram na tenda. Que tenda é essa? Quando ele entrou, ele viu o quê? É só que interessante. Nas cortinas tinha o quê desenhada? Artisticamente? Querubins, que é foto, ou Silas Malafaia. Aqui, ó. 25, ou 26, 1, ó. Fará os tabernáculos com 10 cortinas de linho fino, retorcido, de púrpura violeta, púrpura escalante e de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. E cada cortina terá 28 covas. Olha só que interessante. Tanto lá no templo tinha querubins desenhados artisticamente, e lá no tabernáculo também tinha desenhado artisticamente. Tinha imagem de escultura ainda. Então, Silas, você está errado na sua pregação. Você está distorcendo a escritura. Não é somente a escritura, não é somente a Bíblia. Então você está muito mal informado. Porque você pega o que você quer. Mas não é bem assim, tem que ler todo o contexto.
Então, se você ler lá 1 Reis 6, do 22 ao 35, Ezequiel 41 até o 26, Ezequiel 41, 17, 18, tinha imagem de figura humana. E era desenhado querubins, tanto por dentro, tanto por fora. Se você catar 1 Reis 6 ou 7, 25, tinha imagem de bois, leões e querubins. Se catar 1 Reis 6, 29 ou 25, tinha 12 bois. Se catar 1 Reis 6, 29, tinha imagem de bois, leões e querubins. E aí, Sila? O que você me fala agora? Mas fazer o quê? Como você não é católico, como você tem uso pessoal, a sua ignorância não deixa você ver. A idolatria! Ao essas pregações erradas, ao tantas pessoas que ele leva no erro. Muitas pessoas. Por quê? O foco é perseguir a igreja. O decreto da verdade cai em decreto. O povo não conhecia a verdade. O povo não ia para a verdade. A verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Não pelas igrejas. Combatida no Antigo e no Novo Testamento. Eu estou com a Bíblia da Igreja Católica. Jeremias capítulo 10. Bíblia da Igreja Católica. Aqui, ó. Jeremias capítulo 10. Eu não estou inventando, não estou esculhambando com religião de ninguém. Eu estou mostrando a verdade teológica. Você que é católico, não fica ofendido, não. Compre uma Bíblia das edições paulinas e confere o texto que eu estou dizendo. Olha aqui. Jeremias capítulo 10. Deixa eu tirar meu óculos. Agora o bicho pegou. Maravilha. Aqui você vai pegar ele no próprio engano dele, no próprio erro dele e na própria interpretação dele. Jeremias 10, ó. O texto de Jeremias 10 vai falar de ídolos, não vai falar imagem via sacra, imagem de santos. Versículo 5, Jeremias 10. O tema na Bíblia Católica, Javé e os ídolos. Olha o tema em cima, aqui, ó. Javé. Aqui, ó. 10:5. A semelhança a esses deuses, ó, deuses, é uma estaca em campo de pepino, que deve ser levado, pois não caminham. Não os temais, pois que vós não pode fazer mal, nem tem o poder de fazer bem. Quer dizer o quê? Está falando do quê, Sila? De Deus, imagem pagã. Êxodo 20, versículo 3. 1 Coríntios 5, 8, ele vai usar depois, que eu já estudei esse texto. É deuses. Olha o que diz o texto. Os ídolos são como espantalho numa plantação de pepinos. Não sabem falar, precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. Está na Bíblia, meu filho. Isso aqui é edições Paulina, da Igreja Católica. Quer outra? Vou ler na Bíblia Católica, 1 Coríntios 8. 1 Coríntios capítulo 8. Essa aqui é a pá de cal, para a gente continuar a brincadeira aqui. 1 Coríntios capítulo 8. A Bíblia não é da igreja evangélica nem da igreja católica. Escreva e anote isso. A Bíblia é o instrumento da verdade teológica. Católicos, evangélicos e cristãos se submetem à palavra de Deus. Aqui ele se enrolou, porque a Bíblia veio da onde então, pastor? Caiu de paraquedas com zip e tudo? Primeiro veio a igreja, vou dar uma aula para você, né? Pois veio a pregação oral, pelos fundamentos dos apóstolos, pelos apóstolos. Depois foi compilada, organizada pelos membros da igreja, corpo místico, os apóstolos. Então, essa Bíblia que você tem aí, Sila, que você está usando, é graça à igreja católica. Não a graça à igreja evangélica. Isso é interessante, né?
Então, a Bíblia veio desse jeito, ó. Formadinha, com capinha, com zip e tudo, na visão desses caras. Quem guardou, quem compilou, como veio essa Bíblia, como surgiu? Por causa da igreja. Que igreja é essa? Católica, apostólica e romana. Mas vamos lá. Primeira pregação de Pedro, tá? A barca de Pedro, tá? A fé de Pedro. O tema do texto na Bíblia, editada pela Igreja Católica, 1 Coríntios capítulo 8, é as carnes sacrificadas aos ídolos. Aqui você já vê as carnes sacrificadas, não está falando de imagem, as carnes que eram sacrificadas aos ídolos, aquele povo pagão que estava fora da verdade. Não tem nada a ver de imagem, ele vai distorcer o texto e falar que é imagem católica, as imagens, etc. Não. É carnes imoladas aos ídolos. Escuta essa. Versículo 3. Ao contrário, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Porque tanto ao consumo de carnes imoladas a ídolos, agora escute, sabemos que um ídolo não é nada no mundo e não existe outro Deus a não ser o Deus único. É verdade que existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra. Neste sentido, há muitos deuses e muitos senhores. Contudo, para nós existe um só Deus, o Pai. Dele tudo procede e para ele é que existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por meio do qual também nós existimos. A Deus seja a glória. Uma imagem. Não provou nada. Usou 2 versículos. Está falando ídolos, deuses. A Bíblia proíbe ídolos e deuses. Então os caras veem as imagens na Igreja Católica como um Deus, como um ídolo. Então Cristo entrou nesse templo, Cristo passeou nesse templo, os apóstolos congregaram nesse templo. Então o templo do rei Salomão é um templo cheio de ídolos. Imagem pagã. Ou os tabernáculos que tinha imagem de querubins ali também. Se você for pegar esse contexto, essa pregação distorcida desse Sila Malafaia, então, 1 Reis 6, do 22 ao 35, esse aqui é o 41 até o 26, tá tudo errado, porque o templo é tanto cheio de imagem, tanto por dentro e tanto por fora. E aquela serpente que Deus mandou fazer, Números 28, 9, é um deus, uma ídola. Em 2 Reis 18, 4, o povo quebrou, o rei quebrou essa serpente, porque o povo começou a prestar culto e adorar. E chamava Neusatã. Olha só que interessante, ó. Se fosse um ídolo, Cristo tinha falado, ó. João 10, 23. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Se catar aqui em Atos Apóstolos 3, lá no finalzinho aqui, ó, quando Pedro operou milagre e prodígios, né? O pastor, o porta-voz, que tem a chave de ligar e desligar, que a sede foi lá em Roma, que ele fundou lá, aqui, ó. Atos Apóstolos 3, 11. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afuria a ele no pórtico de Salomão, chamado Salomão. Interessante, né? E Deus usa de imagem também, ó. Façamos o homem a nossa imagem. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Então, esse cara aqui, Êxodo 25, 18, ó. Olha só que interessante o Sila Malafaia. Encerrar o vídeo já está quase 20 minutos. 25, 18, ó. Fará 2 querubins de ouro. Eu fará de ouro batido nos 2 terminados tampa. Um de um lado, outro do outro lado. Então esse Deus é idólatra. Que o próprio Deus manda fazer. Que está proibindo a imagem pagã. Um ícone Deus não proíbe, que vai te levar, que aponta a Deus, que te leva para Deus. A Arca da Aliança fazia o quê? Apontava e te levava para Deus. Por isso o milagre e prodígio acontecia. Que interessante. Então não tem onde correr. Tanto desde Gênesis até Apocalipse, nós defendemos essa tese. A Escritura defende essa tese. Essas imagens via sacra. Se você catar Ezequiel aqui, ó.
Ezequiel 41, ó, vai encerrar o vídeo, 20 minutos já. Olha só que interessante. Então, Deus errou no templo. Aqui, ó. Acima da porta e no interior do templo. No exterior do templo. E por toda a parede, em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Querubins, palmas, uma... Olha só que interessante. Palmas entre os dois querubins. Os querubins tinham as duas faces. Uma figura humana, de um lado, voltada para uma das palmeiras. E uma face de leões, voltada para a outra palmeiras. Do outro lado, esculpido em relevo em toda a volta do templo. Olha só que interessante, que tinha até figuras de leões. Aqui, ó. Bíblia. Tradição, magistério, usado do jeito certo. Vocês vão tentar, você adventista, você a universal, a mundial, a internacional da graça, os testemunhos de Jeová, a plenitude do trono de Deus. Vamos tentar distorcer, vamos tentar perseguir, mas não tem como. A escritura foi compilada e organizada pela igreja. Ela defende a igreja, não tem como correr, meu irmão. Mateus 16, Marcos 8, Lucas 9, sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Você está nesses pensamentos. Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, um diz que é um dos profetas que ressuscitou. E vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, não. Feliz é tu, Simão, que não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu vou edificar essa igreja que vai seguir lá no tabernáculo e lá no templo de Salomão, a igreja vai ser cheia de imagens. Via saco em Mateus aqui também vai encerrar o vídeo 22, ó. Os querubins, ele prefiguram o que? Servos, ó. 22, 30, ó. Na ressurreição dos homens não terão mulheres, nem as mulheres marido, mas serão como os anjos de Deus do céu. Por isso que esses anjos, esses querubins, tanto no templo por fora, tanto por dentro, tanto lá em cima da Arca da Aliança propiciatário, tem um significado. Imagem, prefiguração de anjos. Essa é a visão do Senhor Jesus Cristo. Se tivesse lá uma imagem pagã que Deus não mandou fazer, aí sim. Tanto que Deus usou pessoas cheias do Espírito Santo que ele escolheu para construir o templo do rei Salomão, para construir a Arca da Aliança, etc. Os querubins. E o povo pagão não tinha autoridade de Deus. E não tinha o mandamento de Deus. Tanto que a Arca da Aliança, se vai lá, prefigura Nossa Senhora. A Arca da Aliança guardava o quê? Simples. Você não conhece a Bíblia? É Nossa Senhora. A palavra ali é Cristo. O cajado é sacerdote Cristo. O maná é a Eucaristia. A arca ali é o ventre de Nossa Senhora. Os querubins são prefiguração de santo, de servo e de anjo. Tanto que o anjo vos saúda Nossa Senhora, de acordo com a Arca da Aliança. E Josué postou diante dessa Arca da Aliança, Josué 7,6. Quem tocava nessa arca morria. Só sacerdote poderia tocar. Que é o novo sacerdote elegido por Melquisedeque. Senhor Jesus Cristo, o sacerdote santo, foi gerado ali no ventre de Nossa Senhora. E a igreja é o seu corpo místico desse sacerdote santo. Que interessante. Salve Maria, é a minha resposta. A pregação é essa, defesa do evangelho católico. Por mais que os caras tentem distorcer, mas não tem como. Salve Maria. Que nós somos essa descendência da mulher que guarda os mandamentos e irá combater mesmo. Doa quem doer. Não sou perseguidor do protestante, sou perseguidor dessas cagadas aí que esses caras falam. Aquele que não é contra mim é a favor a mim. Aí eu não vou combater. Mas se é contra a igreja, principalmente contra Nossa Senhora, contra o magistério, contra o pastoreio, a Bíblia defende. Salve Maria.